E da briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares intermediários. De um lado, o Poco X3 NFC, com lançamento em 2020, e do outro lado, o Xiaomi Redmi Note 10S, com lançamento em 2021. São celulares potentes em desempenho, com boas câmeras, uma boa autonomia da bateria, com uma tela de boa qualidade e que estão custando na média uns R$ 1.600. E hoje a gente vai ver qual é o melhor intermediário para você. E se você gosta do nosso conteúdo, já peço para deixar seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e a continuar postando diversos vídeos de comparativo para você. E também, o link dos celulares de hoje ficam aqui na descrição, então caso você queira saber um pouco mais deles, é só dar uma olhada nos links com as melhores lojas e os melhores preços para você. E começando pelas dimensões, o Poco X3 NFC conta com 16,53 cm de altura, 7,68 cm de largura, 0,94 cm de espessura, pesando 215 gramas, enquanto que o Note 10S conta com 16,4 cm de altura, 7,45 cm de largura, 0,83 cm de espessura, pesando 178 gramas. E quando a gente fala em sistema operacional, o X3 NFC conta com Android 10 MIUI 12, enquanto que o Redmi Note 10S conta com Android 11 MIUI 12.5. Entrando na parte de processador, o Poco X3 conta com processador octa-core, sendo 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.3 GHz Kiron 470 Gold e 6 núcleos com 1.8 GHz Kiron 470 Silver, enquanto que o Note 10S, também com processador octa-core, sendo 2 núcleos com 2,05 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha o Poco X3 é o Snapdragon 732G, enquanto que o Note 10S utiliza o MediaTek Helio G95. Olhando mais um pouco na sua CPU, a gente já viu que são 8 núcleos, a frequência do Poco X3 consegue ser um pouco maior, e quando se fala no tamanho do semicondutor, o Poco X3 é mais eficiente, sendo menor, com 8 nanômetros, enquanto que o Note 10S conta com 12 nanômetros. E sobre benchmarks, o Poco X3 foi melhor no AnTuTu, enquanto que no Geekbench houve quase um empate. Para auxiliar nesse processamento, o Poco X3 traz uma GPU Adreno 618, contendo uma frequência nessa GPU de até 810 MHz, enquanto que o Note 10S conta com uma GPU Mali G76 MC4, contando com uma frequência máxima nessa GPU de 900 MHz. Em análise de GPU, o Mali G76 do Redmi Note 10S tem a vantagem com mais velocidade de frequência, com mais unidade de execução, enquanto que o Adreno 618 do Poco X3 conta com mais unidade de sombreamento, que é o recurso gerado de iluminação e sombras nos jogos, e também mais pontos flutuantes. Já na parte de memória RAM, o Poco X3 NFC conta com uma memória do tipo LPDDR4, contendo versões de 6 GB ou até 8 GB de memória RAM, como também o Redmi Note 10S, trazendo uma memória LPDDR4, contendo versões de 6 GB ou até 8 GB de memória RAM. E na parte de armazenamento interno, o Poco X3 utiliza uma memória interna do tipo UFS 2.1, contendo versões de 64 GB ou até 128 GB de memória interna, enquanto que o Redmi Note 10S conta com uma memória do tipo UFS 2.2, contendo versões de 64 GB ou até 128 GB de memória interna. E quando a gente parte para o microSD com memória externa, o Poco X3 NFC pode ter um microSD de até 256 GB de memória externa, enquanto que o Redmi Note 10S pode ter um microSD de até 512 GB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Poco X3 NFC conta com uma tela de 6.67 polegadas, enquanto que o Note 10S conta com uma tela de 6.43 polegadas. E a resolução tanto do Poco X3 quanto do Note 10S é uma tela em Full HD+, 1080 pixels. E quando a gente fala em densidade de pixels, o Poco X3 traz 395 pixels por polegada na sua tela, enquanto que o Note 10S traz um pouco superior, com 409 pixels por polegada. E o tipo de tela que o Poco X3 traz é uma IPS LCD
com 450 nits e um HDR10, enquanto que o Redmi Note 10S traz uma tela com AMOLED com 450 nits. E a taxa de atualização do Poco X3 conta com 120 Hz, enquanto que o Note 10S conta com uma tela com 60 Hz. Entrando na parte de câmera, o Poco X3 NFC apresenta 4 câmeras na sua parte traseira do celular, sendo uma lente principal com 64 megapixels e uma abertura focal de 1.9. Essa abertura, quando eu falo, se refere a fotos com uma melhor exposição à luz. Ela traz também uma lente ultra-wide, que é para imagens mais ampla, mais aberta, com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.2, uma lente macro, que é utilizada para imagens mais próximas, com 2 megapixels, uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Redmi Note 10S conta com uma principal de 64 megapixels, uma abertura focal de 1.8, uma abertura um pouco melhor do que a do Poco X3, uma lente ultra-wide com 8 megapixels e uma abertura focal de 2.2, uma lente macro com 2 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e o sensor de profundidade com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4. E ambos os celulares têm em suas lentes inteligência artificial, e quando a gente fala no tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos que você consegue tirar, o Poco X3 ele é um pouco melhor, sendo 1 sobre 1.73 polegadas, enquanto que o Note 10S traz um sensor com 1 sobre 1.97 polegadas. E a resolução das fotos do Poco X3 é 9000 por 7000 pixels, enquanto que o Note 10S conta com 9238 por 6928 pixels. E sobre a câmera frontal, o Poco X3 conta com 20 megapixels na sua câmera frontal, uma abertura de focal de 2.2 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Enquanto que o Redmi Note 10S conta com uma frontal com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. E na parte de gravação de vídeo, o Poco X3 consegue gravar em 4K, 2160 pixels, como também o Note 10S conseguindo gravar em 4K. E ambas as gravações feitas a 4K podem ser feitas a 30 fps, tanto no Poco quanto no Note 10S. E também quando a gente fala na câmera frontal, o Poco X3 consegue gravar em Full HD a 30 fps, como também o Redmi Note 10 conseguindo gravar em Full HD a 30 fps na sua câmera frontal. Já na parte de bateria, o Poco X3 apresenta uma bateria com 5160 mAh, que conta com uma potência máxima de carregador de 33 watts, enquanto que o Note 10S conta com uma bateria de 5000 mAh, contendo uma potência máxima do seu carregador também de 33 watts. E sobre o sensor de impressão digital, o Poco X3 apresenta um sensor na parte lateral do celular, e o que faz jus ao nome Poco X3 NFC conta com essa tecnologia que é o NFC, enquanto que o Redmi Note 10S conta com sensor de impressão digital na parte lateral do celular. E quando se fala no NFC nele, não são todas as versões que contam, então tome cuidado quando você for comprar o seu. E sobre a proteção de tela, o Poco X3 NFC conta com o Gorilla Glass 5, enquanto que o Note 10S conta com o Gorilla Glass 3. Entrando na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o Poco X3 NFC consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o Redmi Note 10S conseguindo rodar no Ultra a 60 fps. Já no PUBG, o Poco X3 consegue rodar no HD a uns 40 fps, enquanto que o Note 10S consegue rodar no HDR a uns 38 fps. Já no Call of Duty, o Poco X3 consegue rodar no muito alto a uns 50 fps, enquanto que o Note 10S consegue rodar no muito alto a uns 58 fps. Já no Fortnite, o Poco X3 NFC consegue rodar no médio a uns 22 fps, enquanto que o Redmi Note 10S consegue rodar no baixo a uns 29 fps. E no Arena of Valor, o Poco X3 consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 fps, como também o Note 10S conseguindo rodar no Vida a uns 60 fps. Já no Assault 9, o Poco X3 consegue rodar nos gráficos no máximo a uns 30 fps, como também o Note 10S conseguindo rodar no máximo a 30 fps. Já no PES 2021, o Poco X3 consegue rodar no alto a uns 59 fps,
enquanto que o Note 10S consegue rodar no alto aos 45 FPS. Já no Arc, o Poco X3 consegue rodar no épico a uns 21 FPS, enquanto que o Note 10S consegue rodar também no épico a uns 24 FPS. E no Genshin Impact, o Poco X3 consegue rodar no médio a uns 23 FPS, enquanto que o Redmi Note 10S consegue rodar no baixo a 30 FPS. E no Black Desert, o Poco X3 consegue rodar no alto a uns 45 FPS, enquanto que o Redmi Note 10S consegue rodar no alto a uns 30 FPS. E por fim, no League of Legends Wild Rift, o Poco X3 NFC consegue rodar no Ultra a 60 FPS, como também o Redmi Note 10S conseguindo rodar no Ultra a 60 FPS. O resultado dessa comparação é que são boas opções de celulares intermediários no mercado, porque são boas opções que têm um conjunto muito bom com muita qualidade. Então é um desempenho, uma tela, uma câmera e uma bateria com muita qualidade que vai atrair muita gente e vai suprir muita necessidade dos clientes. Sobre o design, as dimensões do Redmi Note 10S é menor e ele é um celular mais leve. E ainda eu achei a construção dele na parte traseira mais bonita do que a do Poco X3. Já as cores, o Poco X3 traz um azul e um cinza, enquanto o Note 10S tem versões no azul, no cinza e no branco. Então dessa forma eu fico com o Note 10S. Já na parte de desempenho, eu fico com o Poco X3 NFC, porque ele foi melhor em 2 jogos, enquanto que o Redmi Note 10S venceu um. E além disso, o Poco X3 apresentou uma boa estabilidade na maioria dos jogos, com desempenho razoável para os jogos atuais numa média de 20 a 30 FPS. Já para a câmera, meu voto fica para o Poco X3, que conta com vantagem com uma lente ultra-wide com mais pixels, o tamanho do sensor um pouco melhor e uma lente frontal com mais pixels e uma abertura de câmera melhor. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Poco X3, que ele conta com uma leve vantagem, com seus 5160 mAh, com a potência máxima de carregador de 33 watts, e para a tela eu também fico com o Poco X3, que conta com uma vantagem em tela com HDR10 e uma taxa de atualização de 120 Hz, e uma tela também com mais polegadas, mantendo uma boa densidade de pixels. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Poco X3 NFC leva essa. Você deve entender que o que eu falo aqui, o custo-benefício, é o preço pago pelo valor que ele entrega. Então, o desempenho, a câmera, a tela, as funcionalidades. Então, o preço do Poco X3 NFC hoje está entre os 1.500 a 1.650 na data que eu gravo esse vídeo, enquanto que o Redmi Note 10S está numa faixa de 1.600 a 1.700. Com um desempenho um pouco parecido nos jogos, com boa estabilidade e FPS numa média de 20 a 30 FPS, eles são boas opções. As câmeras também são de boa qualidade, com 64 megapixels para ambos os lados, com uma abertura de câmera muito boa e uma bateria com acima de 5.000 mAh, com uma potência máxima de carregador de 33 watts. A tela deles também são de boa qualidade, com uma resolução muito boa e densidade ótima, só que mesmo assim, com algumas semelhanças, o Poco X3 foi um pouco superior na maioria dos quesitos e seu valor também está um pouco menor. Por isso que ele fica com o custo-benefício de hoje. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.